A escolha e o uso do livro didático, texto de João Bosco Pitombeira Carvalho. Esse é um texto no qual o João fala a respeito da escolha e o uso do livro didático de matemática, mas ele traz conselhos, recomendações para a escolha do livro didático de qualquer matéria. É um texto bem interessante. O livro didático, ele traz para o processo de ensino-aprendizagem mais um personagem, que é o autor. E esse autor, ele passa a dialogar com o professor e o aluno. O livro didático pode contribuir muito no processo de ensino-aprendizagem. E para que ele cumpra as suas funções dentro do processo, é importante não só o que ele traz para o aluno, mas também as orientações que ele traz no manual do professor. A atuação do livro didático também sofre a influência do contexto, se o livro está ou não disponível, se ele é usado ou não. A gente vê muito nas escolas o livro didático não ser usado, acaba sendo um desperdício de um recurso que está ali disponível. Por outro lado, o professor não deve usar o livro didático como um único suporte de trabalho. É sempre desejável que o professor enriqueça o conteúdo do livro didático e faça adequações nas abordagens de acordo com a sua turma, de acordo com os alunos que vão usar o livro. Segundo o texto do João, um dos princípios básicos do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, é que em sintonia com o projeto pedagógico da escola, o próprio professor escolha o livro didático que ele vai utilizar. Para isso, o PNLD ele manda para as escolas o guia do livro didático, que contém resumidamente o que tem em cada coleção. Visto a importância do livro didático no processo de ensino, é uma das tarefas mais importantes que o professor cumpre, é a escolha do livro didático. E aí o livro do João, ele vai trazer várias recomendações que são importantes o professor considerar na hora de escolher esse material. O livro didático, ele não pode omitir assuntos que sejam essenciais para a matéria. Ele também não pode ter muitos assuntos, ter excesso de assuntos, de modo que ele se torne muito extenso. É importante ter um equilíbrio nisso. A qualidade e a quantidade de conteúdos devem ser suficientes para desenvolver as habilidades que estão previstas ao longo do ano. Porque a gente sabe que não se constrói competências sem que se construa saberes. Os saberes estão à base para a construção de competências, que é em que se baseiam os nossos currículos atuais. Também é importante que o professor preste atenção às diferentes maneiras que os livros tratam os conteúdos. Se a coerência é em relação à turma que vai utilizar o livro e ao modo como o professor pretende trabalhar os conteúdos em sala de aula. Uma recomendação frequente nas orientações curriculares é a integração entre os campos de uma mesma matéria. É preciso ver se isso está presente na obra. Também se existe integração com outras áreas de conhecimento. Se o livro tiver proposta de atividades e projetos interdisciplinares, ele é muito bem-vindo. Assim que a criança começa a aprender a ler, é importante simultaneamente o professor também ensinar a criança a usar o livro como material de referência, a buscar os temas, os assuntos que ela precisa pesquisar, ensinar como funciona o sumário, um índice remissivo. E infelizmente muitas coleções não ajudam nesse aspecto. É comum a gente ver sumários com títulos genéricos para os capítulos. E índice remissivo nem todas as edições têm. E falando de índice remissivo, uma atividade interessante é fazer com que os alunos da sala produzam um índice remissivo do livro didático que eles usam, num caderno separado que fique disponível para toda a turma. Essa é uma atividade bem interessante e relacionada com essa questão de usar o livro didático como material de referência. É preciso ter atenção também aos glossários. Muitas vezes a descrição que eles trazem não são as mesmas abordadas no livro do aluno. É importante atentar para isso. Com relação às atividades, o livro ele deve ter situações-problema que preparem o aluno para situações novas e desafiadoras, não apenas exercícios de fixação. Elas devem ser adequadas ao nível de conhecimento do aluno e desafiadoras, estimulantes. Contudo, elas não podem fazer com que o aluno perca a confiança. Então aí também tem que ter um equilíbrio. O excesso de atividades, ainda que sejam interessantes, pode desestimular o aluno. É preciso buscar aí um meio termo. É preciso favorecer também a aprendizagem ativa do aluno, valorizar mais a capacidade de resolver os problemas do que as nomenclaturas e as memorizações. E em relação a isso, algo interessante é pedir sempre que o aluno ele explique o procedimento que ele usou, o modo como ele chegou àquele raciocínio. É importante porque desenvolve mais a capacidade de resolver novos problemas.
Alguns livros são organizados em pequenas seções com o conteúdo e já as atividades referentes àquele conteúdo. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento do raciocínio do aluno, porque ele já sabe que para resolver aquelas questões são necessários aqueles conhecimentos do módulo. Para resolver esse problema, algumas coleções trazem exercícios de revisão entre os capítulos, com o conteúdo que foi visto nos capítulos passados. Coleções que trazem essas revisões são muito bem-vindas, é bom que o professor atente a isso. Também na hora de escolher o livro didático, não se pode desprezar a dimensão ética e social do ensino. A gente ensina o aluno para que ele tenha condições de perceber a sua realidade, criticá-la e transformá-la. E é importante notar se a obra que a gente escolhe está alinhada com isso, se ela desenvolve valores, se ela apresenta diversidade, se não alimenta preconceitos, se mostra contextos sociais diversos, como são trabalhados os temas e as atividades, se elas estão voltadas para essa dimensão ética e social do ensino também. Uma coisa interessante para desenvolver a leitura e a autonomia, quando a gente usa o livro didático, é no final da aula já indicar para o aluno qual vai ser o tema trabalhado na aula seguinte e pedir que ele faça a leitura prévia. Inclusive também estimular que ele já resolva alguns exercícios. Isso é bem interessante para desenvolver a leitura e a autonomia do aluno. Uma outra coisa é a presença de jogos e materiais concretos. Hoje em dia esses materiais eles estão muito presentes, principalmente nos livros do Ensino Fundamental 1. São recursos importantes que colaboram com o aprendizado e aí é bom que o professor assegure a manipulação desses materiais, mesmo que o livro não dê orientações nesse sentido. E aí, depois de considerar todas essas coisas, é importante também que o professor atente para o manual do professor. Esses manuais têm evoluído muito nos últimos anos e eles trazem várias ajudas, sugestões, indicações de como se trabalhar as atividades. Isso é uma coisa bem importante para se verificar. Então essas são as recomendações que o João faz no texto dele a respeito da escolha e do uso do livro didático. Ele foca a princípio no livro de matemática, mas creio que são instruções válidas para a gente escolher o livro de qualquer matéria. Eu espero que esse texto te ajude não só para o concurso, mas também na sua vida profissional. Que você tenha muito sucesso. Eu agradeço a sua atenção. A gente se vê num próximo vídeo.